Você já se perguntou por que algumas imagens grudam na sua mente como uma tatuagem permanente e você simplesmente não consegue apagar, não importa o quanto tente? Existem momentos capturados por câmeras que atravessam a barreira do esquecimento e se tornam cicatrizes visuais na memória coletiva da humanidade. Momentos onde a morte não chegou sorrateira, mas foi documentada segundo a segundo, frame por frame, sem edição, sem filtro, sem volta. E o mais perturbador: essas imagens existem em algum lugar agora mesmo, acessíveis, circulando, sendo assistidas enquanto você ouve estas palavras. O que você está prestes a conhecer não são apenas estatísticas ou relatos distantes. São os últimos momentos de pessoas reais, capturados por lentes que testemunharam o inimaginável. E enquanto a maioria prefere fingir que essas coisas não existem, você vai entender por que esses registros são simultaneamente os mais buscados e os mais temidos da internet. Porque aqui não existe o conforto da ficção. Não há efeitos especiais. Não há segunda chance. Apenas a verdade crua de que a morte pode ser filmada, arquivada e eternizada. E talvez, apenas talvez, você reconheça que já viu fragmentos dessas imagens antes, espalhadas pela internet como pedaços de um quebra-cabeça macabro que ninguém quer completar, mas todos sentem a compulsão de olhar. Por que você ainda está aqui? Porque algo dentro de você precisa saber. A fascinação mórbida pela morte não é uma invenção moderna. Desde as execuções públicas da Idade Média até os enforcamentos transmitidos em praças lotadas, o ser humano sempre teve uma relação complexa e perturbadora com o fim da vida alheia. Mas algo mudou radicalmente quando a tecnologia de gravação se tornou portátil, acessível e onipresente. De repente, a morte não precisava mais acontecer em um palco planejado. Ela podia ser capturada em qualquer lugar, a qualquer momento, por qualquer pessoa com uma câmera na mão. E foi exatamente isso que aconteceu. O que torna um registro de morte verdadeiramente aterrorizante não é necessariamente a violência gráfica, embora ela esteja presente em muitos casos. O terror real vem da inevitabilidade, da sensação de assistir algo se desenrolar sabendo que não há nada que possa ser feito, que já aconteceu, que aquela pessoa já se foi e tudo o que resta é o registro frio e imutável de seus últimos segundos. É a impotência transformada em espetáculo involuntário. Comecemos por um dos casos que redefiniu completamente o conceito de morte ao vivo na televisão. Em 18 de janeiro de 1987, uma reportagem de rotina sobre saúde mental estava sendo gravada em uma estação de rádio na Pensilvânia. Bud Dwyer, tesoureiro do estado, havia convocado uma coletiva de imprensa. As câmeras estavam posicionadas, os repórteres preparados com seus blocos de notas. O que ninguém esperava era que Dwyer transformaria aquela sala em um teatro de horror documentado. Ele leu uma declaração longa, metodicamente preparada. Sua voz era firme, quase mecânica. E então, de um envelope Manila, ele retirou uma pistola calibre 357 Magnum. O que se seguiu foram 23 segundos que se tornariam um dos registros mais chocantes já transmitidos pela televisão americana. Dwyer colocou o cano da arma na boca, enquanto pessoas ao seu redor gritavam, imploravam, estendiam as mãos em um gesto fútil de impedimento. Mas ele já havia tomado sua decisão muito antes daquela manhã. O disparo foi capturado por múltiplas câmeras de diferentes ângulos. Algumas emissoras transmitiram ao vivo. Outras interromperam a transmissão uma fração de segundo antes. Mas o registro existia. E ele se espalhou. E continua se espalhando décadas depois. Um fantasma digital que nunca descansa. O caso Dwyer estabeleceu um precedente perturbador. A morte pública deliberadamente encenada para as câmeras. Não foi um acidente. Não foi um ato de violência externa. Foi uma execução auto-infligida com plateia e registro permanente. E isso levanta uma questão que ninguém quer responder. O que isso faz com quem assiste? Como o cérebro humano processa a visão de alguém escolhendo morrer diante de testemunhas impotentes? Mas se Dwyer escolheu sua morte, milhares de outras pessoas tiveram seus últimos momentos capturados sem qualquer escolha, sem qualquer controle, sem qualquer dignidade. Em 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu ao vivo enquanto pessoas pulavam de janelas do World Trade Center. Não eram atores. Não eram manequins. Eram seres humanos enfrentando uma escolha impossível: queimar vivos ou cair de mais de 100 andares. As câmeras capturaram silhuetas humanas caindo contra o céu azul de Manhattan. Algumas câmeras eram profissionais, operadas por jornalistas treinados. Mas a maioria era de pessoas comuns, turistas, moradores, todos com suas câmeras amadoras documentando o impensável. E entre todas essas imagens, uma se destacou como particularmente visceral. Um homem, depois identificado como Jonathan Briley,
caindo de cabeça para baixo, os braços ao lado do corpo, em uma pose que fotógrafos chamaram de "o homem caindo". A foto se tornou icônica e insuportável ao mesmo tempo. Famílias se recusaram a reconhecer seus entes queridos naquelas imagens. A mídia americana rapidamente parou de exibir os vídeos e fotos dos que pularam, considerando-os excessivamente perturbadores. Mas os registros existem. E eles não desaparecem só porque paramos de olhar. A verdade cruel sobre essas imagens é que elas revelam algo fundamental sobre a condição humana. Nossa fragilidade absoluta diante da morte. Não importa quem você é, quanto dinheiro tem, quantas pessoas conhece. Quando a morte chega filmada, você se torna apenas mais um corpo em queda, mais um rosto congelado em terror, mais um registro que alguém em algum lugar vai assistir com uma mistura de horror e curiosidade que nem eles mesmos entendem completamente. Mas nem todas as mortes capturadas em câmera acontecem em eventos históricos massivos. Algumas ocorrem em momentos tão banais, tão comuns, que amplificam ainda mais o terror. Porque se pode acontecer ali, pode acontecer em qualquer lugar. Com qualquer um. Inclusive com você. Em 2009, uma operadora de telemarketing chamada Colleen Hufford trabalhava em uma empresa de processamento de alimentos em Oklahoma. Era um dia comum, repetitivo, entediante. As câmeras de segurança da empresa registravam tudo em silêncio, como sempre faziam, gravando horas de absolutamente nada acontecendo. Até que aconteceu. Um colega de trabalho, Alton Nolan, entrou na sala de processamento com uma faca. O que se seguiu foi capturado em detalhes brutais pelas câmeras de segurança. Um ataque selvagem, uma decapitação parcial, gritos que as câmeras não podiam capturar, mas que testemunhas descreveram como sobrenaturais. O vídeo nunca foi divulgado publicamente, mas existe nos arquivos policiais. E os investigadores que o assistiram descreveram como uma das coisas mais perturbadoras que já viram, precisamente porque começou tão normal. Uma terça-feira qualquer. Um escritório qualquer. Uma vida comum interrompida por violência aleatória e documentada. Essa é a categoria de morte capturada que mais perturba psicologicamente. A mundana que vira pesadelo. Porque você pode assistir e pensar, eu já estive em um lugar assim. Eu já trabalhei em um escritório assim. Isso poderia ser eu. E essa identificação é mais aterrorizante que qualquer filme de terror jamais produzido. As câmeras de segurança, em particular, tornaram-se arquivistas silenciosos da morte moderna. Elas estão em todos os lugares. Lojas, estacionamentos, elevadores, corredores de hospitais, salas de espera, esquinas. E elas gravam tudo. Sem piscar. Sem desviar o olhar. Sem julgamento. Apenas registrando frame após frame a realidade exatamente como ela é. Em 2013, em uma loja de departamentos na Rússia, câmeras de segurança capturaram o momento exato em que Elvira Zaripova, uma vendedora de 31 anos, foi esmagada até a morte por um elevador com defeito. Ela estava saindo do elevador quando a porta fechou em seu pescoço e a cabine subiu. O vídeo mostra sua colega de trabalho tentando desesperadamente puxá-la de volta, mas o peso do elevador era implacável. 3 segundos. Foi o tempo que levou. 3 segundos capturados em ângulo perfeito, com timestamp no canto da tela, em resolução clara o suficiente para ver cada detalhe. O vídeo vazou online e se espalhou como fogo. Pessoas assistiram, compartilharam, comentaram. E a pergunta permanece. Por quê? O que nos leva a procurar, a clicar, a assistir até o fim algo que sabemos vai nos perturbar? A resposta talvez esteja na mesma força que fazia multidões se aglomerarem em enforcamentos públicos séculos atrás. Uma curiosidade primitiva sobre a morte, combinada com o alívio secreto de que não somos nós ali. É um lembrete de que ainda estamos vivos. Ainda estamos do lado de cada câmera, assistindo ao invés de sendo assistidos. Mas alguns dos registros mais aterrorizantes de mortes capturadas não vêm de câmeras fixas ou jornalismo. Vêm de transmissões ao vivo feitas pelas próprias vítimas. A era do streaming transformou qualquer pessoa com um smartphone em uma emissora pessoal, capaz de transmitir cada momento de suas vidas para audiências globais instantâneas. E às vezes, sem querer, elas transmitem seus últimos momentos. Em 2018, um casal na Califórnia, Farhan Zaher e Munaza Chaudhry, estava fazendo uma transmissão ao vivo no Instagram enquanto dirigiam. Eles brincavam, riam, interagiam com comentários de seguidores. Era conteúdo casual, o tipo que milhões de pessoas postam diariamente. Até que o carro derrapou. As imagens se tornaram um borrão caótico. Sons de impacto. Gritos. E então silêncio. A transmissão continuou por mais alguns minutos, mostrando o interior destruído do veículo, antes de finalmente desconectar. Milhares de pessoas assistiram ao vivo enquanto o casal morria.
Os comentários na transmissão começaram alegres e terminaram horrorizados, uma progressão documentada da despreocupação ao pânico coletivo. Esse fenômeno das mortes transmitidas ao vivo criou uma nova camada de horror: a interatividade. Não é apenas assistir. É assistir sabendo que você poderia ter comentado, poderia ter tentado alertar, poderia ter feito algo, mesmo que inútil. É a ilusão de participação combinada com a realidade da impotência total. E então há os casos onde as pessoas escolhem transmitir suas próprias mortes deliberadamente. Em 2020, durante os protestos e instabilidade social nos Estados Unidos, várias pessoas transmitiram ao vivo momentos de confronto que terminaram fatalmente. Em um caso específico, um homem transmitiu sua própria tentativa de suicídio por arma de fogo. A transmissão ficou ativa por horas antes de ser removida, mas não antes de ser vista por dezenas de milhares de pessoas e repostada em incontáveis sites e fóruns. O homem falou por vários minutos antes do ato, explicando seus motivos, despedindo-se, enquanto comentários na tela imploravam para ele parar, ofereciam ajuda, ou, em alguns casos perturbadoramente o encorajavam. A morte foi transmitida em alta definição, com áudio claro, para uma audiência global que havia se materializado instantaneamente. E depois que acabou, a conversa nos comentários continuou, pessoas processando o que haviam acabado de testemunhar em tempo real. Existe algo profundamente destrutivo em assistir à morte de alguém enquanto ela acontece, sabendo que você está a milhares de quilômetros de distância, completamente incapaz de intervir. É uma forma moderna de tortura psicológica auto-infligida. E ainda assim, as pessoas não desviam o olhar, não fecham a janela, não desligam o dispositivo. Elas assistem até o fim, como se houvesse algum dever em testemunhar, alguma responsabilidade implícita em não abandonar aquela pessoa em seus últimos momentos, mesmo que sua presença seja apenas um número em uma contagem de visualizações. Mas os registros mais aterrorizantes não são necessariamente os mais gráficos ou violentos. Às vezes, o terror vem da lentidão, da inevitabilidade gradual, da consciência crescente de que algo terrível está prestes a acontecer e não há absolutamente nada que possa mudar isso. Em 1986, a missão espacial Challenger foi transmitida ao vivo para milhões de pessoas, incluindo crianças em salas de aula por todo os Estados Unidos. Entre a tripulação estava Krista McAuliffe, a primeira professora civil selecionada para ir ao espaço. As câmeras capturaram cada segundo da decolagem. 73 segundos após o lançamento, o ônibus espacial explodiu em uma bola de fogo que se bifurcou em duas colunas de fumaça branca contra o céu azul da Flórida. Não foi instantâneo para todos a bordo. Evidências posteriores sugeriram que pelo menos alguns dos astronautas sobreviveram à explosão inicial e permaneceram conscientes durante a queda de mais de 10 minutos até o impacto no oceano. As câmeras continuaram gravando a nuvem de destroços caindo, enquanto locutores lutavam para encontrar palavras. O registro existe em múltiplas perspectivas, de múltiplos ângulos, em qualidade de transmissão profissional. E ele é assistido repetidamente, analisado, desacelerado, estudado. Não porque seja particularmente gráfico visualmente, mas porque documenta o momento exato em que 7 vidas terminaram diante de uma audiência de milhões que esperava testemunhar um triunfo e presenciou uma tragédia. O terror desse tipo de registro vem da expectativa invertida. Você assiste esperando algo extraordinário e positivo, e então testemunha a morte em massa ao vivo. É uma violação das expectativas tão brutal que deixa cicatrizes psicológicas em espectadores décadas depois. E nem sempre são eventos grandiosos ou historicamente significativos. Às vezes são apenas acidentes triviais capturados no momento errado por câmeras no lugar certo. Ou seria lugar errado. A linguagem falha quando tentamos descrever a sorte perversa de ter sua morte documentada para a posteridade. Existe um vídeo amplamente circulado de uma mulher em um cruzamento na Ásia, olhando seu telefone enquanto espera para atravessar. A câmera de trânsito captura tudo de cima. A luz muda. Ela começa a atravessar, ainda olhando a tela do celular. Um caminhão vira à esquina. Ele não a vê. Ela não vê o caminhão. O impacto acontece em uma fração de segundo. Ela é arremessada a vários metros. O vídeo não mostra os ferimentos de perto, mas mostra seu corpo imóvel na rua enquanto pessoas correm para ajudar. Ela morreu no local. E esse vídeo foi usado em campanhas de segurança no trânsito, mostrado em escolas, compartilhado com legendas de alerta. A morte dela se tornou uma ferramenta educacional. Seu último momento foi transformado em conteúdo instrutivo. Existe algo profundamente desumano nisso, mesmo que a intenção seja salvar outras vidas. Ela não teve escolha em se tornar um símbolo, uma estatística, um exemplo de advertência. Isso levanta questões éticas que a sociedade ainda não resolveu adequadamente. Quem tem o direito de usar essas imagens? Quando se torna exploração? Onde está a linha entre documentação importante e voyeurismo mórbido?
E mais importante, o que assistir essas coisas faz conosco? Estudos em psicologia sugerem que exposição repetida a imagens gráficas de morte pode levar a embotamento emocional, dificuldade em processar empatia e, em alguns casos, transtorno de estresse pós-traumático vicário. Você não precisa estar fisicamente presente em uma tragédia para ser traumatizado por ela. A câmera transporta o horror diretamente para dentro da sua mente, sem filtro, sem preparação, sem contexto emocional adequado. E ainda assim, o consumo dessas imagens continua crescendo. Sites dedicados a esse tipo de conteúdo têm milhões de visitantes mensais. Fóruns discutem em detalhes técnicos os aspectos mais perturbadores. Pessoas desenvolvem coleções, categorizam, comparam. É um submundo digital vasto e perturbador que existe em paralelo à internet comum. Apenas alguns cliques de distância a qualquer momento. Parte disso pode ser atribuído à dessensibilização cultural. Crescemos em uma era onde violência gráfica é entretenimento mainstream. Filmes, séries, videogames, todos apresentam morte de formas cada vez mais realistas e detalhadas. E quando a ficção se torna indistinguível da realidade visualmente, talvez o cérebro comece a buscar a diferença na autenticidade. Talvez seja por isso que pessoas procuram vídeos reais. Não porque sejam mais violentos que a ficção, mas porque são verdadeiros. E essa verdade tem um peso que nenhum efeito especial pode replicar. Mas existe outro fator, mais sombrio. A onipresença da morte nas telas nos fez esquecer que essas eram pessoas reais. Quando você assiste a um vídeo de alguém morrendo no YouTube, é fácil esquecer que aquela pessoa tinha nome, família, sonhos, medos, rotinas diárias, músicas favoritas, piadas internas com amigos. Eles se tornam apenas conteúdo. Apenas pixels e reorganizando em uma tela. A câmera, que deveria humanizar ao documentar a realidade, paradoxalmente desumaniza ao transformar vida e morte em espetáculo consumível. Há também os casos onde a morte capturada em câmera se torna controversa por razões políticas ou sociais, onde o registro não é apenas documentação, mas evidência. Não apenas memória, mas munição em debates mais amplos. Em 2020, o assassinato de George Floyd foi capturado em vídeo por uma adolescente com seu smartphone. 8 minutos e 46 segundos de um homem morrendo sob o joelho de um policial enquanto implorava por sua vida, chamava por sua mãe, dizia repetidamente que não conseguia respirar. O vídeo foi assistido por centenas de milhões de pessoas globalmente. Ele desencadeou protestos, debates, mudanças legislativas e um julgamento criminal. Sem aquele vídeo, provavelmente seria apenas mais um relatório policial, mais uma morte sem explicações adequadas, mais uma família sem respostas. A câmera transformou um homem moribundo em um símbolo, e sua morte em um catalisador de movimento social. Mas o custo foi que seus últimos momentos, seus momentos mais vulneráveis e aterrorizados, foram dissecados publicamente, assistidos repetidamente, analisados frame por frame. Sua agonia se tornou propriedade pública. E isso ilustra a dualidade brutal dessas imagens. Elas são simultaneamente essenciais e violadoras. Essenciais porque trazem responsabilidade, porque mostram verdades que de outra forma seriam negadas ou distorcidas. Violadoras porque ninguém deveria ter que morrer sabendo que será assistido por milhões, que seus últimos suspiros serão debatidos em comentários online, que sua morte será transformada em memes, em análises, em conteúdo infinitamente reciclável. Existem também registros onde a morte não é imediata, mas acontece gradualmente na frente da câmera. E o horror vem de assistir alguém percebendo lentamente que vai morrer. Em 2010, um grupo de turistas estava explorando cavernas subaquáticas na Rússia quando sua câmera GoPro registrou o momento em que perceberam que estavam perdidos. Os primeiros minutos do vídeo mostram exploração despreocupada, admiração das formações rochosas, brincadeiras entre o grupo. Mas gradualmente, o tom muda. Alguém comenta que deviam ter voltado já. Outro pergunta se alguém sabe o caminho de saída. A preocupação se transforma em pânico. As luzes começam a enfraquecer. A respiração fica mais pesada. E então o vídeo termina abruptamente quando a bateria da câmera morre. 3 deles morreram ali. Um sobreviveu e foi resgatado dias depois. Mas os corpos dos outros nunca foram recuperados. O vídeo foi encontrado com o sobrevivente e posteriormente divulgado. Assistir esse vídeo é experimentar a transição lenta do divertimento para o desespero, da confiança para o terror, da vida para a consciência da morte iminente. É aterrorizante precisamente porque não há momento de impacto, apenas a realização gradual e sufocante de que o fim está chegando e não há escape. Essa categoria de morte documentada, a morte lenta e consciente, pode ser psicologicamente mais destrutiva para espectadores do que violência súbita, porque força empatia prolongada. Você assiste sabendo como termina, mas as pessoas no vídeo ainda têm esperança. Ainda estão tentando encontrar soluções. Ainda acreditam que vão sobreviver. E você sabe que não vão.
Essa dissonância entre o que você sabe e o que eles acreditam cria uma tensão psicológica angustiante. E então há os registros que combinam morte com elementos de horror quase sobrenatural, onde o que foi capturado parece desafiar explicação racional e adiciona camadas de inquietação ao já perturbador. Em 2003, uma câmera de segurança em um elevador na China capturou imagens que viralizaram globalmente e geraram debates intermináveis. Uma mulher entra no elevador sozinha. As portas se fecham. Ela aperta o botão para seu andar. E então algo acontece. Ela olha para cima, para o canto do elevador, onde não há nada visível. Sua expressão muda completamente. Terror puro. Ela se encolhe no canto oposto, cobrindo o rosto, claramente aterrorizada por algo que a câmera não captura. Ela permanece nessa posição por vários minutos enquanto o elevador sobe. Quando as portas se abrem em seu andar, ela sai correndo. Dias depois, ela foi encontrada morta em seu apartamento. As circunstâncias da morte foram consideradas suspeitas, mas inconclusivas. O vídeo do elevador se tornou o foco de teorias infinitas. O que ela viu? Por que a câmera não mostrou nada? Foi alucinação. Foi real. Existe algo ali que simplesmente não é capturável por lentes. Ou foi apenas o início de um surto psicótico que culminaria em sua morte dias depois. Ninguém sabe. Mas o vídeo permanece. Um registro de terror inexplicado que precede uma morte inexplicada. É aterrorizante porque desafia nossa necessidade de compreensão racional. Queremos que as câmeras nos mostrem a verdade completa, mas às vezes elas apenas documentam mistérios sem solução. A tecnologia avançou tanto que agora temos registros de morte em qualidades e detalhes que gerações anteriores nunca imaginaram possíveis. Câmeras em alta definição, câmeras lentas, múltiplos ângulos, áudio cristalino. E quanto mais clara a imagem, mais difícil se torna separar mentalmente o que você está assistindo da realidade visceral do que aconteceu. Existe um vídeo particularmente perturbador de um acidente de montanha-russa em 2018 onde uma câmera no carrinho registrou o momento exato de uma falha mecânica. Os primeiros segundos mostram rostos sorridentes, mãos levantadas, a emoção típica do brinquedo. Então, há um som metálico, um solavanco violento, e o carrinho se separa parcialmente dos trilhos. O que se segue são 43 segundos de pura adrenalina mortal. A câmera continua gravando enquanto o carrinho descarrilha completamente, cai parcialmente, pendura em uma estrutura de suporte. Gritos ensurdecedores. A imagem sacode violentamente. E então impacto. A câmera sobreviveu. 5 das 7 pessoas no carrinho não. O vídeo mostra seus últimos momentos de diversão se transformando em terror absoluto. E porque é uma câmera de ação moderna, cada detalhe é nítido. Cada expressão facial é clara. Cada grito é audível. Não há o conforto da baixa qualidade ou imagens granuladas. É morte em resolução 4K. E isso levanta outra questão perturbadora. Com câmeras por toda parte, em todos os dispositivos, em todos os lugares, estamos criando um arquivo infinitamente crescente de mortes documentadas. Cada ano adiciona milhares de novos registros a essa biblioteca macabra. E essas imagens nunca desaparecem. Elas são copiadas, repostadas, arquivadas em servidores ao redor do mundo. Mesmo quando removidas de uma plataforma, ressurgem em outra. A morte capturada em câmera é essencialmente eterna. Enquanto a internet existir, essas pessoas estarão morrendo repetidamente, para sempre, para qualquer um que queira assistir. Há algo profundamente errado nisso, mas também há algo inevitável. Uma vez que a tecnologia existe, ela será usada. Uma vez que as imagens existem, elas serão vistas. E uma vez que vimos, não podemos desver. Esses registros se tornam parte da nossa paisagem mental, memórias de coisas que nunca presenciamos pessoalmente, mas que estão gravadas em nossos cérebros com a mesma persistência de experiências vividas. Para as famílias das vítimas, esses vídeos representam um tipo singular de tormento. Saber que os últimos momentos do seu ente querido existem online, acessíveis a estranhos, usados como entretenimento ou clickbait, é uma violação contínua do luto. É como se a morte nunca terminasse, nunca se tornasse passado, porque está sempre acontecendo novamente em alguma tela em algum lugar do mundo. Algumas jurisdições implementaram leis tentando controlar a distribuição dessas imagens. Mas a internet é vasta e descentralizada. O que é ilegal em um país é perfeitamente acessível de outro. E sempre haverá pessoas dispostas a hospedar, compartilhar e preservar esse tipo de conteúdo, seja por interesse mórbido, arquivismo compulsivo, ou simplesmente porque podem. A questão então se torna: como vivemos em um mundo onde qualquer momento pode ser nosso último,
E esse último momento pode ser capturado, compartilhado e eternizado. Como processamos a possibilidade constante de que nossa morte pode se tornar conteúdo viral? Que nossos piores momentos podem ser assistidos por milhões enquanto comem pipoca ou esperam o ônibus? Talvez não possamos processar. Talvez seja algo que simplesmente tenhamos que aceitar como parte da realidade moderna. Assim como aceitamos que vivemos em uma era de vigilância constante, também temos que aceitar que vivemos em uma era de mortalidade documentada. As câmeras não vão desaparecer. Elas só vão se multiplicar, se tornar menores, mais onipresentes, mais capazes. E com elas, o registro inexorável de tudo que acontece, incluindo nossos fins. E ainda assim aqui estamos. Ainda procurando. Ainda assistindo. Ainda incapazes de desviar o olhar completamente. Porque talvez, no fundo, assistir à morte de outros seja uma forma de processar nossa própria mortalidade. Uma forma de nos confrontarmos com o inevitável a uma distância segura. Através de uma tela. Através do conforto de saber que é eles, não nós. Ainda não nós. Mas cada visualização tem um custo. Cada vez que assistimos a alguém morrer, algo em nós muda imperceptivelmente. Talvez nos tornemos um pouco mais insensíveis. Talvez um pouco mais assustados. Talvez um pouco menos humanos e um pouco mais parecidos com as câmeras que registram sem sentir, sem julgar, sem se importar. Os registros mais aterrorizantes de mortes capturadas em câmera não são aterrorizantes apenas pelo que mostram. São aterrorizantes pelo que revelam sobre nós. Nossa curiosidade mórbida. Nossa incapacidade de resistir. Nossa tendência de consumir tragédia como entretenimento mesmo quando nos deixa nauseados. Somos voyeurs involuntários em uma era onde não assistir é quase impossível. Porque essas imagens nos encontram mesmo quando não as procuramos, aparecendo em feeds, em conversas, em recomendações algorítmicas que sabem exatamente o que nos prende a atenção, mesmo quando desejamos que não prendesse. E talvez o mais aterrorizante de tudo seja esta realização. Cada um de nós carrega uma câmera agora. Em nossos bolsos, em nossos pulsos, integradas em nossas vidas. E quando testemunhamos algo terrível, nosso primeiro instinto, frequentemente filmá-lo. Não para ajudar, não para intervir, mas para capturar, para ter o registro, para poder compartilhar depois, para adicionar mais uma entrada ao arquivo infinito de horror humano documentado. Nós nos tornamos os arquivistas de nossa própria destruição, os documentaristas de nosso próprio fim. Essas mortes capturadas em câmera não são apenas registros históricos, são espelhos. E o que vemos refletido não é apenas a fragilidade da vida, mas a estranheza do que nos tornamos como espécie em apenas algumas décadas de tecnologia de captura ubíqua. Nos tornamos criaturas que documentam tudo, incluindo e especialmente nossos momentos mais terríveis. E então assistimos. E assistimos novamente. E não conseguimos explicar completamente por quê. Então, o que fazer com esse conhecimento? Como você segue em frente sabendo que essas imagens existem, que provavelmente já viu algumas delas, que invariavelmente verá mais? Como você reconcilia a pessoa que você acredita ser, boa e empática, com a pessoa que sente compulsão de olhar quando deveria desviar os olhos? Talvez não haja resposta confortável. Talvez seja simplesmente mais uma contradição humana em uma lista longa de contradições que definem nossa espécie. Somos simultaneamente capazes de compaixão profunda e crueldade casual. De criar arte transcendente e de consumir sofrimento real como entretenimento. De amar profundamente e de esquecer completamente estranhos cujas mortes assistimos em nossos telefones durante o café da manhã. As câmeras continuarão gravando. As mortes continuarão acontecendo. E os registros continuarão se acumulando nesse arquivo crescente de finais documentados. E nós continuaremos assistindo, tentando entender algo fundamental sobre a existência através da lente de seu fim. Procurando significado na cessação. Procurando verdade na tragédia. Procurando alguma forma de compreensão que sempre parece escapar, não importa quantas vezes assistamos, não importa quantos ângulos diferentes tenhamos, não importa quão clara seja a imagem. Porque no final, essas mortes capturadas em câmera nos ensinam apenas uma coisa com certeza: que o fim chega para todos, que pode ser súbito ou gradual, que pode ser filmado ou não, mas que inevitavelmente chega. E a câmera, indiferente e eterna, continuará registrando muito depois que todos nós tivermos ido. Um testemunho silencioso de um mundo onde nada é privado, nem mesmo nossos últimos suspiros. Um mundo onde a morte deixou de ser o grande desconhecido e se tornou apenas mais um conteúdo para ser consumido, arquivado e esquecido até que alguém precise dele novamente para sentir algo, qualquer coisa, mesmo que seja apenas o alívio de saber que ainda está vivo para assistir ao invés de ser assistido. A verdade mais perturbadora não é que essas mortes foram registradas.
É que você procurou saber sobre elas. E agora que sabe, essas imagens vão persegui-lo. Não porque as viu necessariamente, mas porque agora sabe que elas existem. Em algum servidor, em algum arquivo, em algum canto escuro da internet. Esperando. Sempre disponíveis. Sempre a apenas alguns cliques de distância. E você vai se perguntar, talvez tarde da noite quando não conseguir dormir, se deveria procurar. Se deveria ver com seus próprios olhos. E independente da escolha que fizer, você vai carregar esse peso. O peso de saber que o pior da humanidade está documentado e arquivado, pronto para ser consumido por qualquer um com conexão de internet e coragem ou patologia suficiente para apertar play. E esse conhecimento muda você de formas que você não consegue articular completamente, mas pode sentir. Uma sombra na consciência. Um sussurro constante de mortalidade. Um lembrete perpétuo de que a câmera não pisca, não desvia, não esquece. Ela apenas registra, sempre. Tudo. Inclusive o que deveria permanecer não visto.